Graça e paz, queridos. Boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, inclusive quero agradecer a Mama, Pastor Jorge, pela confiança, Pastor Jurandir, Tamara, minhas líderes. Essa escola de paz, ela é um sonho no coração de Deus, eu creio assim. E foi plantado no coração dessa igreja com um senso de urgência mesmo. Um senso de urgência dentro do nosso coração, porque nós temos a consciência, e é isso que nós queremos gerar em vocês nessa tarde, que Deus, quando Ele te entrega um filho, Ele te entrega um chamado. E Ele não quer que você ande distraído nesse chamado. Ele quer que você esteja vigilante. Ele quer que você esteja intencional. E Ele quer que você esteja, mais do que tudo, consciente. E consciente de quê? Consciente de que as Escrituras, ela tem um padrão espiritual que se repete ali nas histórias bíblicas, de que sempre que Deus está para fazer algo que vai mudar a geração, Satanás, ele tenta de alguma forma atingir as crianças. Porque se ele atinge as crianças, ele atinge a família. Se ele atinge a família, ele impacta uma geração inteira. Quando a gente pensa assim lá, quando Israel estava crescendo e recebendo uma promessa poderosa, Faraó foi usado para dizer, vamos matar todas essas crianças hebreias. E no meio daquelas crianças que estavam sendo mortas, um menino nasceu. Um menino nasceu com um chamado e uma responsabilidade de ser o libertador. E Deus guardou Moisés dentro de um cesto. No meio da estratégia de Satanás, tentar destruir uma geração, destruir uma promessa, Deus guardou Moisés dentro de um cesto. Quando Jesus ia vir, nascer, de novo uma mudança na história que impactaria as nossas vidas. Outra ideia, vamos tentar atingir nas crianças de novo. Herodes tem uma ideia, vamos matar todos os meninos até 2 anos. Só que José, instruído divinamente, protegeu Jesus. Porque é isso que acontece com pais que são sensíveis espiritualmente. Estratégias divinas para poder proteger um legado. E hoje, a estratégia de Satanás pode ser não matar o seu filho fisicamente. Pode até ser que a forma de ação dele seja outra. Às vezes ele não quer atingir o corpo, mas ele quer distrair o seu filho. Ele quer anestesiar o seu filho. Ele quer confundir a identidade do seu filho. Ele quer roubar valores do seu filho. Porque se ele fizer tudo isso, que ele consegue? Ocupar o coração. E ocupando um coração é a estratégia dele. Existe uma guerra espiritual do inferno e o alvo é o coração do seu filho. Mas você sabe qual que é a estratégia de Satanás? Não é ir direto no seu filho. É enfraquecer você como pai. É distrair você como pai. Porque se ele te distrai, se ele coloca você ocupado demais para discipular o coração do seu filho vira presa fácil. É colocar na nossa cabeça que tem como terceirizar a vida espiritual do menino para a igreja. Ou melhor, menino nem vida espiritual tem. Isso é coisa de adulto, vida espiritual. E aí, se ele consegue lançar essa semente, distraindo você, o seu filho se torna um alvo fácil para Satanás, através do que ele vai fazer no coração do seu filho, atrapalhar toda uma geração. Mas por que agora? Porque eu creio que essa é a geração do arrebatamento. Essa é a geração que vai presenciar o encontro com Jesus nos ares. E quanto mais gente Satanás consegue roubar desse encontro, melhor para ele. Só que Deus é um Deus cuidadoso. E Ele não trata da mesma forma as pessoas que são aliançadas com Ele das que não são. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Porque, apesar de ser uma tarde, creio eu, pelo que Deus já ajustou em mim, porque começou em mim, tá? Vocês não acham que é eu aqui e corrigindo vocês, não. Começou em mim. Então, eu percebo que realmente vai ser uma tarde de conserto, de ajuste, mas não vai ser uma tarde de condenação. Porque você vai receber estratégias do alto, porque nós não estamos criando filhos para o inferno e para o diabo. Você crê nisso? Amém. E como a Meire já começou, é impressão minha, está falhando ou não? Está indo? Amém.
como a Meire já começou a explicar para vocês, quando a gente pensa em criação de filhos à luz da Bíblia, esse conhecimento de saber de verdade o que é corpo, o que é alma e o que é espírito é fundamental. Então, como ela leu lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia está descrevendo que nós vamos precisar entregar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Mas o que é corpo? Corpo é essa parte natural aqui. Essa parte que você habita. Então, corpo não é quem você é. Corpo é aonde você habita. Inclusive, o menino que você tem em casa, corpo não é o que ele é. Corpo é aonde ele habita. Alma é aonde estão as nossas emoções. O nosso cognitivo, a nossa memória, a nossa lembrança, a nossa tomada de decisões. E alma também não é o que você é. Olha que alívio, você não é o que você sente. Faz um ufa. Ai, graças a Deus. Nós não somos alma. O seu menino também não é a emoção dele. Ele não é a alma. Ele possui uma alma. Ele tem uma alma. Mas ele é a alma dele? Não, ele não é a alma dele. Mas nós somos, de fato, espírito. E o que é espírito? Espírito é a parte mais profunda que nós temos. É o que, de fato, nós somos. É aonde nós nos conectamos com Deus. Porque Deus é espírito. E Ele se relaciona conosco no espírito. O seu menino, ele é espírito. O menino que você tem na sua casa, ele não é o corpo dele. Ele não é a alma dele. E ele nem é o tempo que ele passa aqui na terra. Ele é eterno. O seu filho, ele é eterno. Corpo, alma e espírito. Dá a sensação que o espírito é um detalhe, né? Ah, corpo, alma. E tem aquele detalhe pequeno lá que é o espírito. Não, não. O espírito, nem o meu, nem o seu, nem o dos nossos meninos e meninas, não é um detalhe. É o que de fato eles são. E o que isso tem a ver com criação de filho? Tudo a ver. Porque muitas vezes nós estamos tentando criar os nossos filhos com ferramentas naturais e emocionais. Mas o que vai funcionar de verdade são ferramentas espirituais. Porque é o que de fato eles são. Eles são espírito. E quando a gente entende que uma criança de fato é espírito, a gente não fica preso em querer corrigir apenas comportamento. Nós pais, nós somos viciados em corrigir comportamento. Só que o alvo de Deus para nós não é a gente corrigindo o comportamento do menino o dia inteiro. É discipular o coração. Discipular o coração vai muito além de corrigir comportamento. Nós, pais, nós somos viciados em controlar a atitude externa do menino o dia inteiro. Não faz isso, menino. Tentando fazer o menino virar educado, dar bom dia. E aqui nessa terra capixaba, às vezes é um pouco mais desafiador ensinar o menino a falar bom dia. Quem passa isso? Porque acho que a cultura não ajuda, amém. Mas a gente está tentando fazer o menino ficar educado, falar por favor, ser obediente, se comportar, tirar boas notas. Comportamento. Só que você sabia que tem como ser um filho exemplar? Você ser chamado na escola e falar, que filho maravilhoso, que aluno maravilhoso, que menino educado, como é prazeroso cuidar do seu filho. Ele é socialmente maravilhoso. E ainda assim ele ser morto espiritualmente? E ainda assim ele ser insensível à voz de Deus? E ainda assim ele está caminhando a passos largos para o inferno? Quando Deus entrega uma criança para nós, pais cristãos, que temos outra ferramenta, que não é a do mundo, a gente precisa lembrar que os nossos filhos, eles são eternos. E desejar isso mais do que tudo, mais do que corrigir um comportamento. Eu preciso entender que eu quero discipular o coração do meu filho. Porque qual é a diferença? Se você pegar um pai que não conhece a palavra, um pai do mundo, vamos usar esse termo.
O que você quer para o seu filho, se você perguntar para ele? Eu quero que meu filho seja bem-sucedido, eu quero que ele seja próspero em todas as coisas, eu quero que ele tenha uma profissão maravilhosa, seja um grande juiz, um grande médico, um grande intelectual, um grande. Que ele prospere em todas as coisas. Ótimo. Se você pegar um pai cristão, qual é a resposta do pai cristão? Igual. Qual é a sua intenção? O que você quer para o seu menino? Que ele seja maravilhoso, que tudo que ele fizer dá certo, que ele prospere em todas as coisas. Tem algum problema nisso? Não, isso é lícito. Mas o que nos diferencia como pais, do desejo para os nossos filhos, daquele que não tem uma aliança com Deus, deseja para os filhos deles? Não pode ser a mesma coisa. Porque tudo isso, ter um filho que vai prosperar, que tudo que ele colocar a mão vai dar certo, tudo isso é o que está descrito lá em Mateus como as demais coisas sendo acrescentadas. Mas o que o próprio Jesus disse que tem que vir primeiro? Buscar o reino de Deus. O seu filho vai ser tudo isso. Mas vão ser as demais coisas sendo acrescentadas a ele. Não vai ser o alvo do seu coração. Porque a sua ferramenta não é a mesma da do pai secular. Um pai cristão deveria ter como alvo, de verdade, o que você mais quer para o seu filho. O que eu mais quero para o meu filho é que ele tenha uma identidade em Cristo. O que eu mais quero para o meu filho é que ele reconheça a voz de Deus, ame essa voz e obedeça a essa voz. O que eu mais quero para o meu filho é que ele tenha comunhão com o Espírito Santo. E por quê tudo isso? Porque na hora que vier a pressão do mundo, e ela vai vir, ele continua firme. Porque ele não está cheio só porque ele é de uma família de crente. Não é porque ele pertence a uma família de crente que ele vai estar firmado. Mas é porque ele tem uma identidade dele formada em Cristo. É porque ele tem um relacionamento dele com o Espírito Santo. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Nós não podemos achar que espiritualidade começa quando vira adulto. Nossos filhos já são espírito. E eles precisam aprender a ter comunhão com Deus, que se relaciona no Espírito, desde pequenos. Não dá para esperar crescer, ficar grande, entender as coisas. Gente, Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Segundo as Escrituras, ele era menino. Timóteo começou a ser discipulado por uma avó e por uma mãe, ele era menino. E o próprio Jesus, a quem nós servimos, leva a criança muito a sério. Porque na hora que os crentes da época, os adultos que andavam com Jesus, Jesus estava ali falando, ministrando, estava ali os discípulos. Para, menino, você está perturbando o mestre. Você não está vendo que não é para você? Fica quieto aí. Você não entende essas coisas. Miguel, sossega. Sempre tem um Miguel, né? Quer escolher um nome bíblico pentecostal? Miguel. Eles são os mais ungidos da sala. Fica quieto, menino. Você não está vendo que você está atrapalhando o mestre? Você não entende o que está acontecendo ali. Mas o próprio Jesus, pode parar com isso. Deixai vir a mim as crianças. Jesus leva a criança a sério, porque delas é o reino dos céus. Delas. Então, Jesus leva a caminhada espiritual do seu filho muito a sério. E nós precisamos ter essa consciência para poder formar nos nossos filhos um coração que ande com Deus por toda a vida. Será que é possível ensinar alguém a caminhar com Deus por toda a vida? Será que é possível isso? Vamos ver na palavra? Provérbios 22, 6. Você abre comigo? E diz assim a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, ela não se desviará dele. Provérbios está nos ensinando que vai ter um plantio, que é o quê? Ensina a criança no caminho um plantio,
para depois ter uma colheita. E quando ele for velho e quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Só que se a palavra de Deus é a verdade, você crê que a palavra de Deus é a verdade? É a verdade e ponto final. Se a palavra de Deus é a verdade, se a palavra de Deus é a verdade e é a verdade, por que, vou usar o termo que o povo gosta para falar de nós, por que filho de crente desvia? Se a palavra, você conhece filho de crente que já desviou? Ou estou inventando? Tá. Se a palavra de Deus é a verdade, por que filhos de crentes desviam? Eu não estou aqui, em nome de Jesus, para trazer nenhum tipo de condenação para você. Amém? Só que a gente precisa levantar esse questionamento, para que a gente aprenda o que está acontecendo aí. Por que tem pais que têm a sensação, não sei se você já conversou com um pai desse, uma mãe dessa, que fica embasbacado do filho agora não querer mais Jesus, ter se tornado ateu, ter trauma de igreja. Eu não sei se você já conversou com alguém assim. A sensação que eu tenho quando eles conversam comigo a respeito é assim, ó. Eles olham para aquela colheita e ficam desiludidos com a colheita. Só que a minha pergunta é, será que antes de ficar desiludido com essa colheita, na verdade eles não estavam iludidos com a semente? Será que eles não estavam achando que estavam plantando algo, mas a natureza da semente não era o que eles achavam que estavam plantando? Porque se a palavra de Deus não pode mentir, e ela diz que se ensinar no caminho não vai desviar, essa é a semente, esse é o plantio, não tem como ter outra colheita. É nisso que eu creio. Só que quando eu vou esmiuçar essa conversa de não é possível essa colheita que não faz parte do que eu plantei. E a gente vai levantar mesmo, o que é que plantou? Geralmente a frase é assim, ó. Mas eu criei na igreja. Eu criei esse menino na igreja. Ele não faltava culto. Ele tinha que ir no culto. Só que Provérbios 22:6 não está escrito, leva a criança para a igreja, que quando ela crescer, ela não vai desviar da igreja. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Então, a colheita de ter um filho para sempre firmados no caminho do Senhor não é levar à igreja. É importante, é fundamental. É fundamental congregar. Agora, isso sozinho garante essa colheita que queremos ver? Filhos firmes, cheios da palavra? Não. Porque não é que a palavra de Deus está te enganando, é que a gente às vezes está lendo e não está entendendo. Então, não é eu criei na igreja. Ah, mas eu coloquei numa escola cristã. Gente, escola cristã é maravilhoso. Inclusive, eu estudei em numa escola extremamente rígida da minha cidade, de nome cristão, inclusive confessional, colégio presbiteriano. Tinha mais capelão na minha igreja na minha escola do que professor. Era assim, devocional todo dia e culto uma vez a semana, e era desse jeito. E a minha panela da escola, porque assim, eu converso pouco, né? Quem me conhece sabe que eu converso só um pouquinho. Então, minha panela era meio um caldeirão, assim, ó, éramos em 12, a minha panela da escola. Andávamos em 12. Desses 12, todos filhos de crente. Todos. E numa escola crente. 10 desviados. Só eu e mais uma firme. Os outros 10 vivendo uma vida promíscua. Completamente afastados do caminho do Senhor, matriculados numa escola cristã, que é maravilhoso, reforça valores, mas essa é a garantia da Bíblia? Não, não é a garantia da Bíblia. Ah, mas ele só ouvia histórias de desenhos cristãos, e a gente entregava tanto conteúdo para ele. Conteúdo bíblico, sem aprender sobre relacionamento com Deus, só cria pessoas religiosas. Essa é a garantia de ficar firme? Não. Não é essa a garantia. Não é isso que garante que os nossos filhos ficarão firmes. O que esses pais gostariam de colher? Filhos cheios da palavra, firmes no Senhor, amando Deus acima de todas as coisas. Mas o que eles plantaram?
tradição familiar, porque tem que ser crente, porque na minha família todo mundo é crente, então aqui você é crente também, tá, menino? Tradição familiar, cobranças intensas, porque às vezes nós fazemos os nossos filhos passar por isso, e às vezes uma vida de aparência. Mas não é isso que Deus tem para nós, amém, queridos? Deus, Ele não promete para nós, pais cristãos, que são métodos religiosos que vão levar os nossos filhos a serem firmados e apaixonados por Deus. Não é isso. Porque o mais importante de você andar com a criança no caminho é você criar caminhos no coração do seu filho, para que ele ame a Deus acima de todas as coisas. Criar caminhos no coração dele. Porque se você cria caminhos no coração dele, quando o caminho dos pés, e ele estiver andando, o caminho dos pés, vai refletir um caminho que foi criado no coração. Os nossos filhos serão governados por aquilo que eles mais amam. Porque você também é governado por aquilo que você mais ama. Aí a minha pergunta é, nós estamos ensinando os nossos filhos a amar mais o quê? O quê que a gente está gerando dentro da nossa casa? Mais amor por status? Mais amor por prazer imediato? Mais amor por distração o tempo todo? Mais amor por vida de aparência? Mais amor por aceitação do mundo? Não. Não é isso que Deus tem para nós. O desejo do coração de Deus é que a gente ensine os nossos filhos a amar Jesus mais do que todas as coisas da vida. Mais do que tudo. E ser firmado nesse amor. E ser firmado nessa palavra. E eu quero te lembrar uma coisa. Você é o único responsável por ensinar o seu filho a amar Jesus. O único. A igreja vai te ajudar? Claro. Ai, Nath, mas uma professora da escola pode ajudar? Pode. Um vizinho pode ser boca de Deus? Ou se pode. Mas isso é a misericórdia e a graça de Deus agindo. Responsabilidade é minha. Diga, é minha. É minha responsabilidade. É só eu que tenho a responsabilidade, eu e o Andy, de ensinar a Marina e o Augusto a amar a Jesus mais que todas as outras coisas. O resto que vier cooperando é um plus, mas a responsabilidade é única e exclusivamente minha de gerar esse amor no coração dos meus filhos. De tratar Jesus como o maior tesouro do coração deles. Só que só é possível colocar isso no coração dos nossos filhos com uma ferramenta, que chama discipular. Discipular o coração dos nossos filhos. É isso que Deus deseja que a gente faça. E você sabe o que é discipular? Discipular é muito mais profundo do que a gente ensinar regras, do que a gente corrigir comportamento, do que a gente exigir obediência a todo momento. Discipular é a gente ensinar um filho a amar, desejar e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Vou dizer de novo, discipular é você ensinar o seu filho a amar, desejar e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Entender que o comportamento dele é só um fruto, mas o que você vai trabalhar é o coração, que é a raiz. Porque pais que ficam viciados em comportamento e não tratam o coração, só está ensinando o menino a viver de aparência. E uma vida de aparência não se sustenta. É impossível. Discipular o coração dos nossos filhos é encher pouco a pouco. É pouco a pouco. O coração deles com amor à palavra. Ensinando o que é se relacionar com o Espírito Santo. E nós vamos falar disso aqui. Porque os pais que discipulam verdadeiramente o coração dos filhos, eles conseguem ensinar o filho a ser firme quando ninguém está olhando. Quando ninguém está vendo, ele continua firme. Porque você encheu esse coração da palavra. A palavra de Deus diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é tendo a palavra no coração, escondida,
que você consegue não pecar contra Deus. O seu menino, ele não tem condição de esconder a palavra de Deus no coração dele por conta própria. É você que vai esconder essa palavra no coração dele. E aí sim ele vai ter ferramenta de decidir não pecar contra Deus. Mas é nossa função encher esse coração. Porque, gente, o índice, olha que loucura. O índice de filhos de crentes desviados no mundo é 70%. Oi? A gente tem que estar desesperado com essa estatística, se fiscalizando, passando um scanner o dia inteirinho que Deus deu. No que a gente está fazendo com nossos filhos? 70%. Como assim? Sabe a maior parte aonde que acontece esse desviar? Segundo ano da universidade. Aí, a gente pensa assim, tá vendo? Culpa da faculdade. Só que a universidade, ela é a pressão que vem. A pressão. Só que se você encheu o seu filho como um recipiente de amor a Deus, cheio da palavra, relacionamento com o Espírito Santo e foi enchendo, quando pressiona algo e está cheio, transborda o que está dentro. Pressão da universidade não vai desviar o seu filho. Pelo contrário, ele vai transbordar lá dentro na hora da pressão. Porque ele vai estar cheio. Só que nós precisamos fazer isso. Encher os nossos filhos. Porque lá na hora da pressão, olha isso, gente. Na hora da pressão, geralmente pai e mãe não tá junto. Não tá. A sua oportunidade de estar junto é agora. Falando, menino, vem aqui. Deixa eu te mostrar como é. Que ama a Deus acima de todas as coisas. Vem cá que eu vou te ensinar. Porque na hora da pressão você não vai estar lá. Aí a minha pergunta é, a fé do seu filho sobrevive à sua ausência? Sobrevive? A fé da minha filha vai sobreviver à minha ausência? Nós precisamos pensar nisso, queridos. Dá uma sensação que a gente olha para o nosso menino e acha que vai ser nosso menino para sempre. Ele não veio no mundo para ser teu menino. Ele está passando por você. Mas ele não veio neste mundo para isso. Nós precisamos conduzir os nossos filhos num discipulado verdadeiro, que é amar, desejar e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Aí eu te pergunto, é possível fazer isso sozinho? Meu Deus, como é que eu vou ensinar a Marina a amar o Senhor acima de todas as coisas? Como eu vou fazer isso? É possível fazer isso sozinho? Não. Por isso que não é sozinho. Por isso que não é sozinho. Por isso que o sobrenatural de Deus te assiste para você fazer isso. Só que o sobrenatural de Deus vai te assistir com você fazendo o natural. Porque Deus, ele não é o nosso fazedor. Ele é o nosso ajudador. Então você vai se dispor a fazer. Vai parecer na hora, que eu não sei como é que vocês acham que é devocional com o menino. Parece que os meninos estão lá, coroados de honra e glória, recebendo a palavra. Gente, você tem que ver meu menino de 2 anos. Glória a Deus. Não é assim. Na hora que você está fazendo, você fala, não é possível que isso aqui está... Não é possível, não. Só que você confia no poder do Espírito Santo, que você não está sozinho nisso. Então, é um agir sobrenatural, sim, a partir do nosso natural. Amém, queridos? Olhando o coração o tempo todo. Seu menino bateu no irmão. Ah, castigo. Você é desse jeito mesmo, tá vendo? Pede desculpa logo. Comportamento. Só que o que tem dentro daquele coração? Eu estou dizendo que nós não vamos corrigir comportamento? Misericórdia. Nós vamos corrigir comportamento. Inclusive, o próximo encontro da Escola de Paz vai ser para tratar de disciplina. Nós vamos corrigir comportamento. Mas nós vamos ser viciados em corrigir comportamento? Não. A gente vai estar de olho no coração. Seu adolescente contou uma mentira para você. Mas você agora é mentiroso? Que é isso? Nós vamos imprimir no caráter dos nossos filhos um comportamento? Ele não é mentiroso. Queridos, eu não sei vocês, mas estamos todo dia renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Mas falhamos, né? Ou só eu? Falhamos, não falhamos? Mesmo quando você peca, Deus não te vê como um pecador. Deus te vê como santo. Por que ele te vê como santo? Porque ele olha para você e ele vê Jesus. Aí,
a gente acha que tem direito de olhar para um filho e não ver Jesus? Como assim? Você não pode corrigir um menino dizendo, você é mentiroso. Você olharia para Jesus e chamaria ele de mentiroso? Não. Não é nosso direito imprimir no caráter dos nossos filhos o comportamento deles. Porque eles não são o comportamento. O comportamento deles está vinculado à alma. E eles são espírito. E eles são espírito. Então você vai para dentro do coração, filho, vem cá, você mentiu. Por que você mentiu? O que passou no seu coração que você achou que era melhor mentir para mim? Deixa eu entender, deixa eu te ouvir. Ouvir. Revele um Deus que ouve. Porque Deus te ouve. Ele não te interrompe no meio das coisas. Ele para e te escuta. Revela isso para o seu filho. O caráter de Deus ouve. Escuta o que ele tem para dizer. Mas sempre olhando como eu vou discipular o coração desse menino. E não simplesmente corrigindo o comportamento. E esse discipulado, além de não ter vínculo com o comportamento, mas com o coração, ele acontece, queridos, é no dia a dia. É no cotidiano mesmo. Igual Deuteronômio 6 está escrito, para a gente falar ao acordar, ao dormir, na mesa. Na verdade, o termo que Deuteronômio não é falar, é inculcar. Inculcar na cabeça da criança o dia inteiro, ao acordar, sentado à mesa, andando no caminho. Por que a palavra é inculcar? Eu não sei se você sabe isso, mas a definição de inculcar é repetir de forma perseverante até o aprendizado ser profundo e internalizado. Por isso que não é só falar. É falar repetidamente de forma perseverante. Sabe aquela pergunta? Quantas vezes, Deus, eu vou ter que falar isso? De forma perseverante. Até o aprendizado ser profundo e internalizado. Pensa quantas vezes vai ter que ser. Por isso que é inculcar. Por isso que a Bíblia não falou, não nos orientou só assim, ó. Fala. Não, ele falou inculcar. Então, se você está só falando, você não está seguindo uma ordenança. Porque a ordenança é inculcar. Então, nós vamos inculcar na cabeça dos nossos filhos. Só que os nossos filhos, eles aprendem mais ainda, observando o nosso comportamento. Observando a forma que nós vivemos. Eu quero muito, muito que a Marina e o Augusto sejam discípulos de Jesus Cristo. Eu quero muito que eles imitem a Cristo. Você quer muito que o seu menino imite a Cristo, não é verdade? Com certeza, por isso que você está aqui. Mas antes dele imitar a Cristo, ele vai imitar você. E aí a minha pergunta é a seguinte: quando ele imita você, ele imita a Cristo? A gente está facilitando esse caminho para os nossos filhos? Quando ele imita você, ele imita a Cristo? Se ele imitar você, a forma de tratar as pessoas, ele imita Cristo? Se ele imitar você, a forma de lidar com o pecado, ele imita Cristo? Se ele imitar você, a forma de lidar com o perdão, ele imita Cristo? Se ele imitar você, a forma de lidar com o dinheiro, ele imita Cristo? Se ele imitar você, a forma de lidar com redes sociais, ele imita Cristo? Se ele imitar você, a forma de você lidar com a santidade, ele imita Cristo? Queridos, os nossos filhos, antes de serem discípulos de Jesus, eles passarão por ser nossos discípulos. E nós estamos conseguindo revelar a Cristo para os nossos filhos o nosso comportamento? Isso é muito sério. Eu sei que fica parecendo assim, ai, que coisa de crente pro max. Não, não, não. Não é não. Não é não. É uma ordenança. Você sabe por que é uma ordenança? Porque simplesmente o menino não é seu. O menino não é meu. Como assim não é meu e não é seu? Assim, ó, Salmos 127, no versículo 3. Salmo 127, no versículo 3, vai dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são herança do Senhor.
Na nossa cabeça, eu não sei se alguém já te ligou para te entregar uma herança, mas a maior parte de nós não vai passar por esse momento na vida. Tá bom, queridos? É isso, tenho para te dizer nessa tarde. A maioria de nós não vai passar por esse momento. Então, chegou uma herança. Então, a gente acha que herança do Senhor é uma coisa muito abstrata, porque a gente nunca recebeu. Só que a tradução mais fiel do original desse versículo não é herança, é os filhos são propriedade do Senhor. Propriedade é concreto, hein? Propriedade você sabe o que é, você mora em uma. Vamos supor que você ganhe essa casa para você usufruir, mas ela não é sua. E aí o dono da casa fala assim, vou deixar você usar, mas não é sua não, tá? Mas você pode usar. Tudo que está aqui dentro é para você usar. Fique à vontade, só te lembrando que não é seu. O nome disso é um princípio da mordomia. E o conceito de mordomia bíblico é assim, administradores temporários de algo precioso que pertence a Deus. Quando Deus te confiou uma propriedade que é dele, que é o seu filho, ele estabeleceu com você um princípio de mordomia. E o que é ser mordomo? É você ser um administrador temporário de algo precioso para Deus. Porque pertence a Deus. Só que como tudo na Bíblia que Deus vinculou com o princípio da mordomia, ele te entrega, mas ele também pede prestação de contas. E ele vai nos pedir prestação de contas daquilo que ele nos entregou, baseado nesse princípio de mordomia. Deus confiou um filho que é dele, para mim e para você. Não é nosso, é dele. E a principal pergunta da mordomia não é, será que esse menino está sendo um sucesso? Deixa eu olhar para o meu menino. Ai, que sucesso. Deixa eu ver se ele é um sucesso. Se está dando certo. A principal pergunta da mordomia não é essa. A principal pergunta da mordomia é, eu estou sendo fiel? Eu estou sendo fiel com aquilo que Deus confiou a mim? C.S. Lewis tem uma frase que diz assim, filhos não são uma distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Seu menino não está te distraindo de fazer um trabalho importante. Ele é o seu trabalho importante. E nessa questão da mordomia, Deus não vai cobrar de nós só o que nós fizemos para os nossos filhos. Ele vai cobrar de nós se nós nos demos para os nossos filhos. Será que nós estamos nos dando para os nossos filhos? Porque o tempo que a gente investe diz muito a respeito daquilo que a gente considera ser importante ou não. E, querido, Deus pode ter chamado você para uma carreira profissional maravilhosa, para um chamado ministerial que vai impactar o mundo inteiro. Nada disso justifica o fracasso da nossa família. Nada. Que história é essa de que eu estou correndo minha carreira e minha família que vem atrás? Que Bíblia é essa? Que Bíblia é essa? A Bíblia diz que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, mas que o casado fica dividido. Se você não está dividido, se corrija. E eu não estou falando aqui que a gente tem que largar a obra de Deus agora que a gente tem menino. Eu falei isso? Fala, pastor, ela não falou isso. Me ajuda, gente. Eu não falei isso. Não falei isso, porque o seu filho vai aprender a amar a obra de Deus e trabalhar na obra de Deus olhando para você. É fundamental. Mas não justifica a gente querer ser reconhecido lá fora e ser um desconhecido dentro de casa, porque não tem conexão com o seu filho. Gente, tem como, acredita em mim, eu já vi bastante coisa. Tem como você ser um sucesso ministerial, um ministro maravilhoso e ser um fracasso como pai. Tem como. Mas Deus não nos chamou para isso. Eu não sei, na minha profissão, tem algumas pessoas já mais experientes, né? Minhas amigas médicas, colegas de plantão, e elas já têm família formadas. Algumas já me relataram isso. Por exemplo, a pergunta é, seu menino fez medicina? Elas falam, Deus me livre. Eles têm pavor de medicina. Eles não querem nem ver isso na frente deles. Por quê? Porque a gente não ficava em casa.
Quantos natais eu passei longe dos meus meninos? Resposta delas para mim. Quantos natais? Quantas reuniões de escola eu não pude ir? Quanto tempo que eu não consegui fazer um dever de casa, estar ali presente, ouvindo? A nossa carga de trabalho, Nath, é muito grande. Eles têm pavor da medicina, porque a medicina roubou o pai e a mãe deles. Agora você acredite que tem filho de crente, apavorado com esse negócio de cristianismo, apavorado em servir a igreja, apavorado com a possibilidade de um chamado pastoral, de um chamado nos 5 dons. Deus me livre desse negócio. Deus roubou meu pai e minha mãe de mim. É a verdade isso? Deus rouba o pai e a mãe de alguém? Nós, do chamado ministerial, não estamos tendo sabedoria para poder discernir o tempo, remir o tempo, dividir o tempo e estar espirrando no caráter de Deus. Com filhos de crente achando que Deus está roubando o pai e a mãe dele. Meu Deus, isso é muito sério, gente. Deus deseja que você cumpra o seu chamado, mas a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, peça, porque Deus dá de forma deliberada, Ele nem calcula, Ele só te entrega a sabedoria, peça a Ele, para que você consiga de verdade discernir e remir o tempo de todas as coisas. Porque, queridos, quando o filho, ele não tem conexão, ele não tem pertencimento, e ser humano nenhum consegue viver sem senso de pertencimento. Se ele não se sente pertencente à sua família, ele vai buscar pertencimento em outro lugar. Porque sem pertencimento ele não consegue viver. Deus deseja que a gente viva tudo aquilo que Ele planejou para nós, na nossa carreira profissional e ministerial. Só que nós precisamos refletir o caráter de Deus e a glória de Deus em como nós vamos dividir o nosso tempo. E gerar no coração dos nossos filhos um amor de se entregar a esse Deus. Porque algumas pessoas estão entregando o melhor de si para fora de casa. A sua melhor versão é para fora de casa. A sua melhor versão é no trabalho. A sua melhor versão é no chamado. E os nossos filhos e a nossa família recebendo a sobra, recebendo só o cansaço, recebendo só a pressa. Fala rápido, vai, rápido. Não, queridos. Conexão de coração é fundamental para que a semente da palavra de Deus entre, porque senão nós estamos tornando o coração dos nossos filhos endurados, duros, de pedra. Como é que a semente da palavra de Deus vai entrar e vai florescer num coração desse? Se ele não olha para você e não entende a compreensão do seu amor paterno carnal, como ele vai olhar para Deus e entender a paternidade de Deus? Ele não vai conseguir. Nós não estamos entregando ferramentas adequadas. Ele precisa olhar para você e ver no seu caráter de pai, e ver no seu caráter de mãe, e entender o cuidado de Deus com ele também. Discernir o tempo é fundamental. Fundamental. E nem me venha com essa história de tempo de qualidade, que eu chego a arrepiar até a nuca, em nome de Jesus, gente. Porque tem coisa na nossa vida que o que vai funcionar é a quantidade. Eu não estou falando para você largar tudo e ficar lá só admirando seu menino. Mas liga para o seu patrão. Fala com ele, você que é CLT, trabalha 8 horas, liga para ele. Fala, hoje eu vou só 2 horas, mas eu vou fazer de todo o coração. Para ver se de todo o coração ele aceita. Ele não vai aceitar, porque tem qualidade que só vem com a quantidade. E para filho é assim também. E na constância, seu menino precisa ter o seu olhar favorável. Porque, queridos, em relação à criação de filhos, não tem segunda chance. Não tem. A gente pode começar daqui para frente, mas o que passou, passou. É verdade, Deus pode recomeçar daqui para frente, mas aquela fase que perdeu, perdeu. Então, se você tem a chance de não perder as fases, não perca. E o Espírito Santo vai trazer isso para o seu coração. Que tem coisas que nós, os verbianos, que adoramos a aceleração. Pois bem, Deus manda eu te falar. Você quer um eis que te diga? Eu te mando eis que te digo. Tem coisa que você não vai acelerar. Tem coisa que você vai desacelerar. Para acelerar em outras coisas.
Agora, o que é isso? Não sei, é você com Deus. Senhor, olha a minha agenda. Tá assim, pega a minha agenda para o Senhor, faz do teu jeito e confia. Entrega. E deixa que Deus vai fazer, porque o jeito dele é melhor. Deus não te entregou um menino e falou, nossa, mas ele tinha um chamado pastoral e agora eu entreguei para ele. Vixe, acho que não vai dar certo. Deus não fez isso não. Ele te entregou um chamado e um menino. E nós vamos apresentar esses filhos ao Senhor. Tão importante quanto o chamado, ou até mais, na minha opinião. Amém, queridos? E no versículo 4, aí ainda em Salmo 127... Isso. Vai dizer que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, a palavra de Deus vai comparar os nossos filhos como uma flecha. E se ele é uma flecha, ele precisa atingir um alvo. E para ele atingir o alvo, o arqueiro, o flecheiro, ele tem que ter uma direção. E o principal alvo, sem dúvida, precisa ser aprender a amar a Jesus acima de todas as coisas. Porque se a gente entende que o nosso filho pertence a Cristo, o nosso objetivo nessa vida tem que ser fazer esse menino se voltar para Cristo, porque é o dono dele. Amém? Então, essa é a nossa tarefa principal. Apontar a nossa flecha para o alvo que é Jesus e ensinar para essa criança que é Ele. Ele é acima de todas as coisas. Mas só é possível isso alimentando o espírito dos nossos filhos. O espírito do seu filho precisa comer. Gente, 70% do meu celular é mãe assim, Nath, passando mal, não está comendo nada. O dia inteiro sem comer nada. Um dia sem comer. Já deixa a mãe assim, transtornada. Eu sou mãe, eu sei que é assim. Agora, se o seu menino, naturalmente falando, fala a verdade, ficasse 7 dias sem comer, 7, não come nada, Nath, 7 dias, não come e não bebe nada. Fala a verdade, você estaria desesperada, querendo conversar com todo mundo, arrumando comida de onde tem, de onde não tem, para ver se esse menino abre a boca e ele come alguma coisa. Agora, do ponto de vista espiritual, você acredita que alguns filhos estão se alimentando apenas uma vez por semana? Passam 7 dias sem comer. E a cada 7 dias, um pouco de comida. Porque só se alimentam na igreja. Só alimenta espiritualmente na igreja. Se a gente pudesse ver uma foto, uma impressão do espírito do seu filho, como se fosse um corpo de verdade, como estaria esse espírito? Forte, vigoroso, cheio de saúde? Ou assim, ó. Coloca a imagem para mim, Elaine, por favor. Um espírito que come uma vez por semana não tem como ser diferente disso. Não tem vigor. Está num ótimo lugar, com uma boa roupa, mas a gente se preocupou com o corpo. Mas e com o espírito, que é o que de fato ele é? Será que o espírito dos nossos filhos está realmente sendo alimentado? Só tem um jeito, palavra. Tem que ter palavra de Deus dentro da nossa casa. Tem que ter Bíblia aberta. Tem que ter devocional. Tem que ter culto doméstico. Tem que ter. Nós, eu brinco que estar num ambiente desse, entenda que eu vou falar com amor. É como se fosse chover no molhado, porque pais que param um sábado à tarde para poder estar aqui, ouvindo a respeito dos filhos, você já sabe que esse pai ele tem um senso de responsabilidade muito grande. E é por isso que vocês estão aqui. Mas pais como nós, responsáveis, às vezes Satanás tenta limitar a gente com a seguinte mentira. Porque nós estamos crescendo. Então tem coisas na nossa vida que nós ainda estamos aprendendo da palavra. Aí ele coloca um pensamento assim, mas você vai ensinar seu menino isso? Nem você faz. Como que você vai ensinar seu menino isso? Você vai pregar isso? Que falsidade é essa? Você não vive isso ainda? Como é que você vai pregar esse assunto? Querida, é verdade que o seu exemplo ele é mais poderoso do que a sua palavra.
Mas o seu exemplo não é mais poderoso do que a palavra de Deus. Não é. A palavra de Deus é o mais poderoso que existe para poder discipular o coração dos nossos filhos. E nós precisamos alimentar essas crianças. Nath, quanto tempo? Daqui a pouco a gente vai dividir vocês em grupos, porque a gente percebe que na hora de praticar, como que a gente monta um devocional com uma criança de 2 anos, de 4 anos? Pois é, vocês vão sair daqui hoje sabendo como é que a gente vai trabalhar esse devocional na idade dos filhos de vocês. E a preocupação, às vezes, é quanto tempo eu vou ficar? Querido, mais importante do que o tempo é a constância. Então, tem criança que é 1 minuto. 1 minuto. Vê o que Deus pode fazer em 1 minuto? Sério? O que Deus pode fazer em 1 minuto? Mudar completamente a vida daquela criança e o destino dela. Há 3 minutos, o tempo do miojo. Que você nem sabe o que é isso, com certeza, miojo. Pois é, um tempo daquele e a vida do seu menino ser completamente transformada. É muito melhor 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos todo dia, do que uma vez no mês, 1h30. É melhor todo dia. Porque o nosso cérebro, ele aprende muito melhor com constância, com exposição diária, do que com imersão. Sabia disso? O seu cérebro e o cérebro do seu menino, ele aprende muito mais com constância e com repetição e com frequência do que com imersão. Então, não tem problema parecer que é pouco. Comece com pouco, mas faça todo dia. Agora, me ajude. Como diz o ministro que já esteve aqui, quebre meu galho. Você não pega a coisa que seu menino mais gosta de fazer no dia. Está lá o menino jogando uma partida de videogame. Ou brincando do jogo que ele mais gosta. Você fala, vem ler Bíblia. Ô, gente, pelo amor de Deus. O devocional é um estraga-prazeres na vida desse menino. Não é assim. O devocional não pode ser um banho de água fria para o nosso filho. Então, se está chegando a hora do devocional, você tira ele daquilo que na cabeça dele é mais prazeroso. Faça uma atividade de transição. Tipo, desliga essa televisão aí, vai ali recolher a roupa do varal para a mãe. Vai lá recolher. Faça outra coisa. Vai ajudar seu irmão nisso. Pega o lixo. Brinca com o cachorro. Para depois vir o devocional. Porque senão não tem cérebro que dá conta daquilo. Porque a gente quer fazer na marra. Esses dias uma mãe falou comigo, assim, lá em casa não tem conversa não. Eu falo assim, anda, vem ler a Bíblia, devocional agora. Aí o menino fala, não. Aí ela fala, tu quer ir para o inferno? Funciona, na hora funciona. Só que essa criança, ela está aprendendo a ir por aquele caminho por medo do inferno. Só que adolescente, o cérebro do adolescente, isso é estudado cientificamente, isso que eu vou te dar agora. O cérebro do adolescente, que Deus fez assim, ele é um cérebro destemido. Ele não tem medo de nada. Então, ele não tem medo de você. Ele não tem medo do professor. Ele não tem medo de pegar uma bicicleta sem freio e ir para a BR. Ele não tem medo de nada. E ele não tem medo do inferno. Ele para de ter medo do inferno. Então, se o que conduzia esse menino para o devocional, para a aprendizagem da palavra, era medo do inferno, ele para de querer ir. Só que adolescente, ele tem uma característica maravilhosa. Adolescente é apaixonado. Ai, minha melhor amiga, eu amo de todo o meu coração. Eu sou apaixonada com aquela roupa. Eu amo aquele menino. Eu amo aquela série. Eles são assim. Intensos, apaixonados. Então, o melhor caminho para você firmar um adolescente é ensinar o coração dele a se apaixonar por Jesus. Porque se ele vai assim, ele não consegue largar mais, porque ele se apaixonou pela palavra. E é possível, queridos. É possível ser uma adolescente apaixonada pelo Senhor. Existe uma estatística que diz que a janela de oportunidade de conversão, ela é dos 4 aos 14 anos. É claro que tem como se converter depois, é óbvio, mas a melhor janela de conversão é de 4 a 14 anos. O que isso significa? Era para ter mais gente aceitando Jesus na salinha do departamento infantil, dentro da sua casa, no culto doméstico, do que num culto de domingo à noite. Está acontecendo? Os meninos estão aceitando Jesus lá? É a nossa oportunidade.
de realmente fazer esses meninos se voltarem para Cristo. Porque como flecheiros, esse é o nosso alvo, apontar para Cristo. E além desse alvo, existe um outro alvo, que eu nomeei de alvo personalizado. Como assim alvo personalizado? Quando Deus te entregou essa criança, ela veio com um propósito, com um chamado. E Deus quer contar para você o que é. Para que você seja um cooperador com Ele, para que isso se cumpra. Ele quer revelar a você isso. Como isso? Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia. Lá em Juízes 13, no versículo 5, conta uma história, mesmo que você não abra, tudo bem, conta uma história de uma mulher que era estéril. E aparece um homem de Deus, e ele diz assim, Deus mudou sua sorte, você vai gerar uma criança. E esse menino vai ser consagrado a Deus desde o ventre. Então, ele falando com a mulher, então você não pode beber nenhuma bebida forte, e você não pode comer coisas imundas. E aí ela foi contar para o marido dela, que chama Manoá. E ela falou, apareceu um homem de Deus para mim. Ele disse que eu vou engravidar, mas que o meu comportamento tem que ser esse, esse, esse. Sabe o que Manoá fez? Orou a Deus e disse, Deus, mande o homem de Deus aqui de volta para ele me ensinar como criar essa criança. Como? E ele é o pai e a mãe de Sansão. Como faz toda a diferença. Saber que você tem um filho que é de Deus é maravilhoso, mas saber como você vai conduzir esse menino é fundamental. E se ela, numa aliança inferior, teve acesso a isso, nós não? Deus quer revelar a você detalhes específicos da vida do seu filho. E nas pequenas coisas. Deus, esse menino está chegando a hora de estudar. Onde que eu vou matricular ele? Peraí, é Deus ou é o extrato bancário que decide aonde a matrícula vai ser feita? Nós somos os guardiões do destino profético dos nossos filhos, querido. E a escola onde ele está pode influenciar. E o curso que ele vai fazer da faculdade pode influenciar. E com quem ele namora pode definir um monte de coisa. Deus quer revelar a nós, como pai, como mãe, qual é o destino daquela criança. Para que a gente coopere com Cristo. Para que tudo aquilo que Deus sonhou para o nosso filho aconteça. Só que isso só é possível vivendo um princípio básico dentro da maternidade e da paternidade cristã. Que é, nós precisamos ser intercessores dos nossos filhos. Interceder por eles. Nós precisamos ter uma vida de oração por essas crianças. Nath, mas eu não tenho essa sensibilidade de ouvir de Deus o que é que eu tenho que fazer com aquele menino. Tudo bem, estamos construindo isso. Só que uma oração tão simples, mas tão profunda, que Jesus nos ensinou, a do Pai Nosso, que vai dizer, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Se você se dispor a orar só isso, Deus conhece o seu coração. E Ele é capaz de movimentar as coisas para que seja do jeito dEle. Só que Ele só quer um coração disponível. De um pai e uma mãe que entende, Deus sozinho eu não consigo. Como eu vou fazer com essa criança? Interceder pelos filhos é nossa tarefa. E é fundamental. Tem uma história na Bíblia que vai contar sobre Abraão. Que Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, um pai. Só que você acredita que a mulher de Abraão era estéril? Pois era. Sara, estéril. E aí, Sara, querendo ajudar com alguma coisa, ela fala assim, deita com Agar, que era uma escrava. Porque você tem que gerar um menino, você vai ter que ser pai de uma nação, não vai sair daqui? Então, vamos ver de onde vai sair. Deita com Agar. E assim, nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. E aí, depois de um tempo, Deus cumpre a sua palavra e Sara engravida de Isaac. A Bíblia conta que na festa de desmame de Isaac, Sara pegou uma cena que a gente adora como mãe. O menino da escrava estava zoando o menino dela, implicando com o menino dela, pois ela ficou cheia de si e falou com Abraão, pega esse menino, pega esse escravo e manda embora daqui. Porque eles não podem ficar aqui mais.
E Abraão fez isso. Acordou de madrugada, levantou a mulher, a escrava, levantou o menino, entregou um odre cheio de água e disse, vão. E eles foram para o deserto. E a Bíblia conta que acabou a água no deserto. E Agar percebeu que Ismael estava desfalecendo e que ele ia morrer. Ela não deu conta de presenciar aquilo, um filho morrendo. Um filho que nunca tinha passado dificuldade antes. Porque apesar de não ser o filho da aliança, ele morava num lugar bastardo. Não faltava nada. E agora ali, embaixo do arbusto, seu filho, que nunca tinha passado dificuldade, ia morrer. Porque não tinha água para ele. E aí ela coloca ele embaixo da árvore, se afasta porque não aguenta ver. Mas a Bíblia diz que ela levantou a voz e fez um clamor. E no versículo seguinte estava assim, Agar levantou a voz, porém Deus ouviu o grito do menino. A mãe intercedeu, a mãe clamou, mas Deus ouviu o grito do menino. Tem coisas que não é o seu filho que vai orar. Tem filhos perdidos que não tem nem força mais para orar. Mas Deus escuta a voz do seu filho quando você levanta o clamor. Quando você intercede por ele e se coloca no lugar dele, Deus supre o seu filho. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que depois dessa intercessão, os olhos de Agar foram abertos e ela viu um poço de água que já estava ali. O menino ia morrer desidratado, com um poço de água na frente dela, mas que ela só percebeu e teve acesso depois de uma intercessão. Depois de uma oração, os olhos foram abertos e ela percebeu que salvaria o menino. Tem coisas assim na nossa vida, querido. Tem coisas que vão salvar os nossos filhos. Tem coisas que vão ser fundamentais para ele cumprir o chamado. Mas você só vai perceber se você interceder e tiver os seus olhos abertos. Deus deseja abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente veja tudo aquilo que os nossos filhos precisam para poder viver para Deus. O desejo do coração do Senhor é que a gente entenda que a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos na caminhada de conduzir os nossos filhos ao Senhor. Você não está sozinho. Deus não errou quando te entregou essa criança. E Ele sabia que para o propósito que ele tinha para Gabriel, tinha que ser, me permita, um Jurandir e uma Tamara. Que para o propósito para Cecília, o melhor era Renan e Romana. Não foi, quem está aqui disponível agora? Ah, vai esse aqui. Não. Não foi assim. Para aquele chamado daquele menino, do seu menino, precisava nascer na sua casa. Porque é a sua casa que foi habilitada por Deus para colocar as ferramentas certas para que o seu filho seja apresentado para Deus daqui muito pouco tempo, de forma irrepreensível. Você crê nisso? Nós vamos orar agora por isso. Você recebeu? Amém? Você pode ficar de pé. E eu queria convidar o pastor Marcos. E eu quero te convidar, querido, a você lançar o seu coração diante do Senhor, apresentar as suas fraquezas. Apresenta para Ele. Ele quer te ajudar nisso. Conta para Ele aonde você está percebendo que está falhando. Quais as características do seu filho que você está vendo que sozinho você não está conseguindo. Derrama diante do seu Deus agora. Porque Ele quer te instruir em todas as coisas. E abrir os seus olhos espirituais. Para que você receba todas as estratégias que o seu filho precisa. Para ele alcançar o Senhor. E amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém?